Então voltamos com a segunda parte da aula sobre o tratamento da epilepsia. Agora vamos falar da classificação. Como é que podemos classificar as epilepsias? Então as epilepsias podem ser classificadas de acordo com 3 critérios. O primeiro critério é a instalação. Instalação, se a epilepsia ela é focal, se ela atinge um foco limitado de neurônios, ou se ela é generalizada, ou seja, se ela é distribuída para várias partes do encéfalo. Um outro critério é a semiologia da crise. E de acordo com esse critério, de acordo com o nível de consciência que o paciente tem, a epilepsia ela pode ser perceptiva, quando o paciente não perde a consciência, ou ela pode ser desperceptiva quando o paciente ele perde a consciência. Ainda de acordo com esse critério, de acordo com a semiologia, também podemos classificar as epilepsias de acordo com as suas manifestações motoras, ou seja, se o paciente apresenta automatismos, ou seja, aquele ato de mastigar, o paciente fica mastigando por muito tempo, isso é um automatismo. Também se o paciente apresenta uma epilepsia do tipo atônica, ou seja, quando os músculos ficam totalmente flácidos, isso é uma manifestação motora. Se o paciente apresenta manifestação do tipo tônica, com epilepsia na qual os músculos ficam totalmente contraídos, também se apresenta uma epilepsia mioclônica, ou seja, quando há abalos rápidos da musculatura. Se a epilepsia é do tipo hipercinética, com espasmos epilépticos, e também uma epilepsia do tipo clônica. Todos esses tipos de epilepsia levam em consideração as manifestações motoras, mas também podemos levar em consideração as manifestações não motoras, como por exemplo, se age sobre o sistema nervoso autônomo, sobre as emoções, se é uma epilepsia emocional, se age sobre os sintomas ou se tem sintomas cognitivos, sensitivos, ou se a epilepsia está relacionada com alguma parada comportamental. Então esses são critérios não motores que se relacionam com a semiologia da crise. Um outro critério que pode ser utilizado para classificar as epilepsias também é a sua etiologia. Se a epilepsia ela é genética, se ela tem relação com a estrutura anatômica ou com o metabolismo, e aí nós podemos classificar essas epilepsias como infecciosas, tóxico-metabólica, de abstinência ou abuso de substâncias, epilepsias vasculares, traumáticas ou relacionadas a tumores. E de acordo com a etiologia, também pode não ter causa identificada, ou seja, uma epilepsia com causa desconhecida. E aí nós precisamos, para classificar as epilepsias, levar em consideração um fluxo. O primeiro critério é o tipo de crise. Então, de acordo com o tipo de crise, a epilepsia pode ter um início focal. Isso não quer dizer que a epilepsia, que o início focal não pode se generalizar, mas ela pode ter um início focal e depois permanecer como focal ou se generalizar de forma secundária. A crise ela pode ter um início já generalizado ou pode ter um início desconhecido. Então, o primeiro passo para a classificação da epilepsia é estabelecer qual é o tipo de crise. Posteriormente, iremos definir qual é a etiologia. É uma epilepsia que tem relação com alterações estruturais, anatômicas? É uma epilepsia que tem relação com a genética? É uma epilepsia que tem alguma relação com alguma infecção do sistema nervoso central, por exemplo? É uma epilepsia metabólica, imune, tem alguma origem desconhecida? Então, o próximo passo é determinar qual é a etiologia daquela epilepsia. Depois desses 2 passos, determinar o tipo de crise, determinar qual é a etiologia, o próximo passo é determinar o tipo de epilepsia propriamente dito, ou seja, uma epilepsia que ela é focal, que ela é generalizada, que ela tem características focais e generalizadas simultaneamente, ou se ela é uma epilepsia do tipo desconhecido. Também precisamos determinar as síndromes epilépticas.
Depois que forem determinadas todas as síndromes epilépticas e também as comorbidades que o paciente porventura possam ter, todos esses critérios, todas essas informações, elas ajudam na classificação, na determinação de qual é o tipo da crise epiléptica. Então, de acordo com a ILAE 2017, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, foi feita a seguinte classificação. Então, a epilepsia é classificada como início focal, e essa epilepsia com início focal ela pode ser perceptiva, quando não há perda de consciência, e pode ser desperceptiva quando há perda de consciência. Tanto a perceptiva como a desperceptiva, ela pode ter um início motor ou pode ter um início não motor. O início motor nós temos os automatismos, a epilepsia atônica, a clônica, os espasmos epilépticos, a hipercinética, a mioclônica e também a tônica. Todos ou todas as epilepsias desse grupo envolvem alterações musculares. Já aquelas que não têm início motor, elas estão relacionadas com alterações autonômicas, paradas comportamentais, alterações cognitivas, emocionais e sensoriais. A epilepsia com início focal, ela também pode evoluir para uma epilepsia do tipo tônico-clônica bilateral. Como eu havia falado, a focal ela pode evoluir para uma epilepsia generalizada. Então, a epilepsia do tipo generalizada, ela também é classificada como motora ou não motora. A epilepsia generalizada do tipo motora, nós temos a tônico-clônica, que é a epilepsia, que é o tipo de epilepsia do paciente do nosso caso clínico, né? Não sei se vocês lembram, mas no nosso caso clínico nós tivemos um paciente que tinha uma epilepsia do tipo tônico-clônica. E aí nós veremos nessa aula como é a fisiopatologia desse tipo de epilepsia. Pode ser também a clônica, a tônica, a mioclônica, a mioclono-tônico-clônica, a mioclono-atônica, a atônica e também os espasmos epilépticos. O que é que significa uma epilepsia tônica? Significa que os músculos vão se contrair. E o que é que significa uma epilepsia do tipo clônica? Significa que vai haver abalos musculares, ou seja, que vai haver tremores. Então, quando falamos na epilepsia tônico-clônica, nós observamos inicialmente contração muscular e posteriormente abalos musculares. Já a epilepsia do tipo generalizada não motora são as crises de ausência. Nós vamos ver como é que se comporta, qual é o mecanismo fisiopatológico de uma crise de ausência. Mas elas podem ser típicas, atípicas, podem ser mioclônicas e podem ser miocloniais palpebrais. Temos ainda também as epilepsias com início desconhecido, e essas epilepsias também podem ser motoras, tônico-clônica, espasmos epilépticos, ou não motoras com parada comportamental. E o quarto tipo são as epilepsias não classificadas. Então aqui nesse slide nós podemos ver uma crise generalizada. O que é que significa uma crise generalizada? São as que se originam em algum ponto e rapidamente envolvem redes neurais distribuídas bilateralmente. Então nós temos aqui o início da crise epiléptica generalizada. Então ela sempre vai ter uma origem focal, ela sempre vai ter uma origem em alguns grupos de neurônios. Mas o que nós podemos observar aqui nesse slide é que a partir desse grupo de neurônios, nós tivemos uma distribuição do impulso nervoso, daquela atividade elétrica neuronal excessiva, que partiu desse ponto e foi distribuída para os dois hemisférios cerebrais. Eles podem incluir estruturas corticais, podem incluir estruturas subcorticais, mas não necessariamente envolvem o córtex. Então, a partir daquele ponto, nós temos uma distribuição generalizada pelos dois hemisférios cerebrais, mas que não necessariamente vai envolver todo o córtex cerebral. Já as crises focais, elas são originadas em redes neurais limitadas em apenas um hemisfério cerebral. Ela acontece aqui. Nesse ponto, nós temos a origem da atividade neuronal exacerbada e sincrônica.
A partir desse ponto, há uma distribuição elétrica que pode ser localizada numa pequena área cerebral ou ela pode ser distribuída para outras áreas cerebrais, mas que sempre vai envolver ou um hemisfério ou outro, e nunca os dois hemisférios. Qual a prevalência das crises? Então podemos ver por esse gráfico aqui, retirado desse estudo de 1992, que por sinal, por ser antigo, ainda adota a nomenclatura antiga, parcial complexa, parcial simples, mas nós podemos ver por esse gráfico que o tipo de epilepsia mais frequentemente encontrado é aquela parcial complexa. E o que significa uma crise parcial complexa? Parcial é a que hoje nós chamamos de focal. Complexa por quê? Porque há perda de consciência. Então, a parcial complexa significa que ela é uma focal desperceptível, ou seja, que é uma crise na qual acontece um grupo pequeno de neurônios e, ao mesmo tempo, há perda de consciência. O segundo tipo de epilepsia mais frequentemente encontrado é a generalizada tônico-clônica, atingindo 23% das pessoas. Aqui nesse gráfico, nós podemos ver a incidência das crises em relação à idade. Então, olhando para as duas mais frequentes, que é a crise generalizada e a crise de ausência, nós podemos ver duas características clássicas. A primeira característica é que a crise generalizada tônico-clônica, ela atinge todas as idades numa frequência um pouco menor do que as crises de ausência. E as crises de ausência atingem principalmente os jovens, ali próximo dos 10 anos, e numa frequência bem maior nessa faixa etária. E como é que ocorre a crise generalizada do tipo tônico-clônica? Qual é o seu mecanismo fisiopatológico? Então, lembrando só que a crise generalizada tônico-clônica, nós temos uma fase que é tônica, onde há contração da musculatura, e uma fase clônica, onde há abalos musculares. Aqui nós temos a fase tônica, ou seja, a fase na qual o paciente tem contrações musculares. E como é que acontecem essas contrações musculares? Nós podemos ver pela imagem que nós temos aqui um receptor AMPA e um outro receptor NMDA, que são receptores glutamatérgicos. Mas nós já vimos na aula anterior que o glutamato está relacionado com a excitação. É um neurotransmissor excitatório. E o que é que o glutamato vai fazer? Vai se ligar em receptores AMPA, vai abrir os canais de sódio. Imediatamente o que nós observamos é um aumento da carga elétrica dentro do músculo do paciente. E o aumento dessa carga elétrica dentro do músculo do paciente tem um objetivo: abrir os canais de cálcio que são dependentes de voltagem. Com a entrada do cálcio, nós temos as contrações musculares e a fase tônica desse tipo de epilepsia, ele acontece. Depois da fase tônica, nós temos a fase clônica. E a fase clônica, nós podemos observar pelo gráfico, nós temos aumento da carga elétrica, seguida da diminuição da carga elétrica dentro do músculo. E é justamente essa alternância entre aumento da carga elétrica e diminuição da carga elétrica que produz as contrações musculares e, na sequência, o relaxamento muscular. Então, contração muscular e depois relaxamento, isso é responsável pelos abalos musculares. Mas quem é que produz o aumento da carga elétrica e quem é que produz a diminuição da carga elétrica? Nós podemos ver que os canais de sódio continuam abertos em algum momento, mas quando há diminuição da carga elétrica, nós temos fechamento dos canais de sódio. Ao contrário, nós temos aqui aumento dos canais GABAérgicos, e nós vimos na aula anterior também que o GABA é um neurotransmissor relacionado com a inibição. E eles produzem inibição por quê? Porque quando eles são ativados pelo GABA, eles promovem a entrada de cloreto, ou seja, a célula ela fica hiperpolarizada. Ela se torna mais resistente para se despolarizar. E é exatamente isso que acontece aqui. Quando os canais de sódio estão abertos, os de cloreto estão fechados.
Quando os canais de sódio estão fechados, os de cloreto estão abertos. Então, quando os de sódio estão abertos, nós temos aumento da carga elétrica dentro do músculo. Quando os de cloreto é que estão abertos, nós temos diminuição da carga elétrica dentro do músculo. E essa alternância entre cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas é quem faz com que o paciente tenha os abalos musculares. Após essas duas fases, após a fase tônica e depois a fase clônica, nós temos uma fase chamada de fase pós-ictal, onde vai prevalecer apenas os canais GABAérgicos, os canais de cloreto, ou seja, nós temos um relaxamento contínuo da musculatura do paciente. Então, o paciente tem contrações musculares iniciais, depois ele tem abalos musculares e, finalmente, ele tem relaxamento da musculatura por algum tempo até que a crise acabe. Já a crise generalizada de ausência, nós temos o envolvimento desse circuito aqui, que é o circuito de neurônios talâmicos reticulares, envolvendo 3 neurônios. O neurônio 1, que é um neurônio GABAérgico, o neurônio 2, que é o neurônio talâmico reticular, que dá nome a esse circuito, e o neurônio 3, que são os neurônios relés, que se comunicam com o córtex cerebral. Como é que acontece a crise de ausência? A crise de ausência são os lapsos comportamentais. Então, o paciente ele não perde a consciência, mas ele perde contato com o mundo exterior. E como é que acontece isso do ponto de vista fisiopatológico? O neurônio 1, que é um neurônio GABAérgico, ele vai se despolarizar excessivamente. Nós vimos que epilepsia é uma despolarização excessiva e sincrônica. Então, vários neurônios GABAérgicos vão se despolarizar. E ao se despolarizar, nós temos um excesso de inibição dos neurônios reticulares talâmicos. Com os neurônios reticulares talâmicos inibidos, nós temos uma inibição proporcional dos neurônios relés. E é exatamente pela inibição dos neurônios relés que nós temos os lapsos de consciência. Então, o paciente fica por algum momento curto, por um período curto de tempo, ele fica praticamente inconsciente. Então, esses são os principais mecanismos dos 2 principais tipos de epilepsia. A epilepsia generalizada tônico-clônica e a epilepsia generalizada do tipo ausência. E qual é o risco de recorrência para o paciente que já teve uma crise epiléptica? Nós podemos ver nesse estudo que fez um segmento em vários meses, mais de 100 meses, e aqui nós temos um risco de recorrência, um percentual do risco de recorrência. Então nós temos que para o paciente que teve uma crise epiléptica, ele vai ter de 26% a 40% é a chance dele ter uma segunda crise. Já o paciente que teve a segunda crise vai ter uma possibilidade de 59% a 87% de chance de ter uma terceira crise. E aqueles que tiveram a terceira crise vão ter uma probabilidade de 61% a 90% de ter uma quarta crise. Então nós podemos ver que se o paciente tem mais de uma crise, ele tem chance de ter muito mais crise daqui para frente. Ou seja, aquele paciente do nosso caso clínico que apresentou aquela convulsão febril, isso aumentou a chance dele ter outras convulsões depois de adulto. E nesse gráfico nós podemos ver um outro estudo bastante interessante. Foi feito também um segmento em várias semanas, mais de 300 semanas, e aqui o percentual de pacientes em recorrência, ou seja, os pacientes que tiveram a crise, se trataram e depois que o tratamento acabou, eles tiveram novamente outra crise epiléptica. Então nós podemos observar aqui que quando o paciente tem uma crise muito recente, em pouco tempo, aproximadamente 25 semanas, a chance dele ter uma recorrência é muito grande, mais de 80%. Se o paciente demora mais a ter uma outra crise, 50 semanas, nós temos uma diminuição do percentual de recorrência, aqui talvez em 80%. E se ele demora muito a ter uma próxima crise, a chance dele ter recorrência é muito menor. Então, se livre de crise por algum tempo, o risco de recorrência diminui bastante.
Então, é relativamente baixo. Quais as manifestações clínicas podemos esperar numa crise focal? Esse é o tema da próxima aula. Então, na próxima aula, nós falaremos sobre as manifestações clínicas que podemos esperar numa crise focal. E se você chegou até aqui, é porque você gostou dessa videoaula. Então, não deixe de marcar o like, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus professores ou com todas as pessoas que vocês imaginam que possam se beneficiar desse assunto. Então, até a próxima videoaula, onde falaremos sobre as manifestações clínicas que podemos esperar numa crise focal e também numa crise generalizada. Até a próxima videoaula.